Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública, nosso momento delícia de cada dia, onde a gente pode aqui conversar com você sobre temas da maior relevância para cada um de nós individualmente, mas também para a nossa sociedade como um todo. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para o nosso país. Em junho deste ano, o Senado instalou uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia. É a CPI das ONGs. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor do requerimento para a criação da CPI, foi eleito presidente. E ao assumir o comando dessa comissão, ele afirmou que esta CPI é para satisfazer o sentimento dos amazônidas, que já não suportam mais serem usados por algumas ONGs que prestam desserviço ao nosso país, ameaçando a nossa soberania. E tem uma frase que eu achei assim sensacional. A Amazônia não é só floresta, é o homem que habita nela. E hoje nós vamos ter aqui como nosso convidado exatamente o senador Plínio Valério, PSDB do Amazonas. Senador, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Sérgio. Que bom estar aqui para conversarmos sobre o nosso problema Amazônia. Obrigado pela oportunidade. A gente está aí, né, com a CPI das ONGs instalada. Qual é exatamente o objetivo dessa CPI, senador? Celeste, você que conhece a Amazônia, sofre o que nós sofremos. A gente já nasce vendo essa turma, ora organizações religiosas, ora ambientalistas, a usarem a Amazônia, a maltratar o nosso povo, porque ganham dinheiro à custa do nosso povo e nada fazem. Um serviço ao país, porque degrinam a imagem do país e da Amazônia, pregando afora que a Amazônia está no final, e que nós somos irresponsáveis e temos que ter mais cuidado. Então, e pegam dinheiro para isso, o que é pior, pegam dinheiro para isso. Então, a gente está investigando quanto dinheiro foi gasto. E a gente já sabe de antemão que não há nenhum registro, nem o menor controle, Celeste. Nenhuma unidade brasileira controla essa entrada de dinheiro. Isso, certamente, para pessoas que vão trabalhar na floresta diretamente com os indígenas, é uma ameaça à nossa soberania. Com certeza, com certeza. O senhor afirmou, né, quando assumiu a presidência dessa comissão, que o senhor está atendendo a demandas, né, dessa população, da população amazônica. Quais são exatamente essas demandas? As demandas são de que vamos pegar 3, 5, 10 caciques indígenas de várias etnias. Eles dizem as mesmas coisas. Senador, a ONG tal está nos explorando. Eles vão lá dizer que tem dinheiro para fazer projeto disso, disso e daquilo, e não fazem esse projeto. Eles nos enganam. Então, nós estamos cansados de sermos usados. A gente quer dizer isso ao país. Isso é um lado. O outro, essas ONGs pegam o dinheiro que tem e gastam entre eles. E tudo que eles fazem é produzir laudos antropológicos forjados, é incitar indígena contra caboclo, a fomentar, a criar estudos para detectar povoações indígenas na floresta amazônica. Vou te dar exemplo que foi dado pela senhora presidente do movimento Nação Mestiça. E eu sei porque é verdade. Tenho depoimento sobre isso. Eles estão tornando ribeirinhos, né, pescadores, mateiros, colhedores e indígenas, mais notadamente o pardo e o mestiço. Eles chegam lá e oferecem para o mestiço, olha, se torna indígena, tem um documento RANI, a gente dá para vocês, você vai ter bolsa, vai ter cota, assistência de saúde, não vai ter o IBAMA no teu pé. Aí eles transformam aquela família mestiça indígena, mais uma família, cria uma associação indígena. Aí pressupõe que lá é uma área indígena. Vão para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, e concedem liminar, expulsando as pessoas que estavam lá, que não aceitaram se tornar indígenas. Isso é um desserviço, isso é um crime que se pratica. Mas a gente pode falar aqui, o programa todo, da quantidade de crimes que essa gente pratica, Celeste.
Aham. E quais são, a seu ver, o que o povo brasileiro precisa saber a respeito dessas ONGs que ainda não sabe? Porque é um discurso muito bonito, né, de proteção à Amazônia, de proteção ao meio ambiente, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a gente ouve as reclamações do povo que mora lá, as dificuldades do povo, o sofrimento desse povo, a falta de atendimento médico, sanitário, as dificuldades de qualquer locomoção. O que o povo precisa saber? Esse pessoal tem uma narrativa muito convincente, porque eles têm dinheiro. É uma coisa muito antiga, já que começou a ser executada há mais de 40 anos. Grandes empresas multinacionais, até transnacionais, se juntaram, criaram um fundo, cada um alocou ali, aportou ali bilhões de dólares. Esse fundo, então, se encarrega de executar a política desses que deram dinheiro. Quais são esses que deram dinheiro? Casa Real da Inglaterra, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, ESCO, Texaco, Mitsubishi, o pessoal do agronegócio, do petróleo, do gás, que a política global, eles criaram essa agenda ambientalista para não permitir que países como o Brasil usufruam, explorem seus bens naturais. Botar o dedo no suspiro do agronegócio, da mineração. Então, qual é a finalidade dessa gente? É isolar aquelas riquezas, isolar aquilo ali para que não seja usado. E aí, por isso que eles vêm com demarcações de terras indígenas, com áreas de proteções ambientais. Isso revolta quem não é indígena e magoa quem é indígena, porque o indígena cansou de ser usado, porque eles conseguem a área indígena, né, a terra indígena, e abandonam os índios. E o índio não tem o que gostaria de ter: assistência de saúde, educação, transporte, lazer, não tem água potável, Nosso índio não tem água potável. Então, e essas ONGs têm, vamos lá, Fundo Amazônia, doou 28 milhões para uma, 54 para outra, 14 para outra. Estamos falando de milhões. Eles gastam, Celeste, e não prestam conta a ninguém. Não tem obrigação de prestar conta. De cada 100 que o Estudo Socioambiental, por exemplo, recebe, 80% desses 100 é governo estrangeiro. Só o outro que é nacional. E tem as pequenas também que recebem 80% dos estrangeiros. E todos eles são os mesmos financiadores. Ou seja, há um plano mundial, há uma agenda global sendo executada há 40 e poucos anos. Já equiparam, já ocuparam todo o espaço nosso. O IBAMA é controlado por eles, aparelharam tudo. IBAMA, INCRA, FUNAI, Justiça Federal. Eu não estou generalizando como instituição, né, a Justiça, estou dizendo que eles têm gente lá dentro. É a Justiça Federal, Ministério Público Federal, ministérios, Ministério do Meio Ambiente, eles têm gente em tudo. E há esse comportamento, essa relação prosmíscua. Uma hora. Vamos lá, a Marina é conselheira de uma ONG. O sub da Marina é conselheiro de uma ONG. Tem uma matéria no jornal dando conta de que o secretário executivo daquele Ministério Povos Indígenas é dono de uma ONG que está pleiteando R$100 mil no edital. Então, é esse comportamento prosmíscuo que existe que a gente está pondo, que a gente quer que você saiba. O brasileiro está tomando conhecimento da realidade da Amazônia, da realidade do povo indígena, que essas ONGs não são assim tão boazinhas. Se a gente tiver que qualificar nesse filme, eles são os bandidos e não nós. E eles querem que nós sejamos os bandidos. Então, é isso que a gente quer. Brasileira, nós não somos bandidos, nós não somos obrigados a salvar o mundo, nós somos obrigados a ser felizes, e para isso temos que usar dos bens naturais que Deus nos concedeu. E, inclusive, cuidar dos nossos indígenas, cuidar do nosso povo, né? Essa é uma responsabilidade nossa. Queridos, eu estou conversando aqui com o senador Plínio Valério, ele que é o presidente da CPI das ONGs, né, que está aí trazendo à tona a realidade das ONGs que se dizem protetoras do meio ambiente, da floresta amazônica e etc. Né? Senador, é interessante porque isso é tão focado na região amazônica, né? E as outras áreas que também têm necessidade de proteção, que também tem indígenas, como o Nordeste, como outras áreas do país. Isso não é olhado, isso não é protegido. Quais são, na sua opinião, as maiores dificuldades, efetivamente, para se trazer à tona
essa questão desse domínio das ONGs? Porque eles aparelharam tudo e criaram a narrativa de que eles são politicamente corretos, altruístas, éticos, e quem discorda fica receoso de contestar, porque eles têm... Vou te dar um exemplo da nossa CPI, até hoje, né? Até hoje, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, ninguém deu nada, nem sequer registrou que existe, porque eles estão mancomunados. Há um poder muito grande entre essas pessoas, essa interligação. Então, essa é a dificuldade. Graças à rede social, à Jovem Pan e à Band, e a pessoas como você, que a gente consegue extrapolar. E a CPI atingiu o seu objetivo, que era fazer com que o brasileiro mais conhecesse. Nós exibimos vídeos aqui que são simplesmente excelentes, estarrecedores. Não sei se minha assessoria te mandou, mas eu vou te mandar pelo menos 3 vídeos que você vai ficar estarrecida das condições que esses índios vivem. Você vai ver, vai ficar horrorizada com o que vai estar vendo. E ler ao mesmo tempo que a ONG tal recebeu 30 milhões para cuidar dessa gente. Então, o que eles querem cuidar é do isolamento. Eles fabricam indígenas, eles transformam indígenas, eles plantam indígena no meio do mato para depois requerer aquela área. Produzem o laudo antropológico, mancomunado com a FUNAI, e depois a FUNAI pede esse laudo, que esse pessoal execute o laudo. É como se o macaco tomasse conta de banana. Verdade, né? E aí as terras são demarcadas e só as pessoas autorizadas é que podem ter acesso ali para usufruir dessa terra. E as autorizadas são só eles das ONGs. E aquele povo que viveu lá, a área indígena, ele é abandonado, porque eles exploram da forma que querem, mas abandonam, e o indígena fica ao léu, fica sem ter nada. Essa reserva extrativista que eles criam, o povo vive no regime de escravidão. Não pode sair, não pode entrar, não pode comprar, não pode vender, não pode plantar. Os índios, todos eles disseram aqui, senador, dizem que a terra é nossa. Se a terra é nossa, como é que eu não tenho um documento? Se a terra é nossa, por que eu posso cavar um buraco? Por que eu não posso minerar? Por que eu não posso plantar? Por que eu não posso criar? A terra não é nossa, senador. Isso é balela. Então, é isso que os índios estão dizendo e é isso que o Brasil está tomando conhecimento. Essa Amazônia sonhada, propagada pelo Leonardo DiCaprio, pelos artistas brasileiros, pelo presidente francês, essa Amazônia não existe. Essa Amazônia é ficção. Eles criam essa Amazônia para justificar, isolar a área. Nós temos hoje 14% da área territorial do Brasil ocupada como terras indígenas. Para 1 milhão de indígenas, diz o IBGE que agora teve 1.600.000, porque criaram os índios. Estados Unidos tem 3,5 milhões de indígenas para 3% do território ocupado. Né? O Macron, a Guiana Francesa, explora ouro e petróleo aqui, lá na Amazônia, né, fronteira com a gente. E eles dão dinheiro e eles fazem discurso para que nós não possamos usar nossos recursos naturais. De alguma forma, se repete aquilo que aconteceu quando do descobrimento do Brasil, né? Estrangeiros. Perfeito. É um novo colonialismo. E se aproveitavam do povo, dos indígenas, se aproveitavam da terra, roubavam os nossos tesouros e aqui a gente ficava à mercê, numa dependência e num jugo que realmente não usufruía daquilo que a terra, que emana leite e mel, né, não dava esse leite e mel para o seu povo, não é verdade? A sua comparação é perfeita, Celeste. Hoje eles nos tratam como colônia. Aquele mesmo colonialismo que teve lá atrás, tem hoje, só que de outra forma, né? Através do dinheiro, da narrativa, do discurso. Eles dão dinheiro, mas impõem a sua vontade. Eles dão dinheiro, mas impõem o seu domínio. E por terem dinheiro e poder bancar, eles é que pregam a política deles, influenciando a nossa política pública. Portanto, essa CPI vai ter um grande trabalho também, uma grande contribuição, que é chamar os brasileiros para uma discussão. Qual é o modelo ambiental que nós queremos e precisamos? É o da Alemanha? É o do Canadá? É o da Noruega? Não nos serve. Primeiro, porque eles são cínicos e hipócritas. Destruíram seus bens e agora se descobriram, né? Ambientalistas não querem que nós usufruamos, não é nem destruir, que nós sabemos cuidar. A Amazônia é cuidada por nós. O meu estado, o Amazonas, tem 97% da floresta preservada. Em compensação, a população, 56% vive abaixo da linha da pobreza e 51% está inadimplente. E nós conservamos. Vale a pena
Qual o lucro que se tem? Qual é a contrapartida que se tem? Nenhuma, porque eles querem isolar. E que é pior, pegam dinheiro, ganham dinheiro para isso, a nossas custas, a custa da Amazônia. Por isso que a gente criou essa CPI e está investigando. Pois é, queridos, então a gente está aqui conversando com o senador Plínio Valério, né, para trazer à tona a realidade do que acontece na Amazônia através das ONGs e do domínio que elas exercem sobre essa terra. Senador, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente destacar aqui, que o senhor mesmo já comentou sobre isso, que essa CPI, ela não visa atacar o governo federal, ela não visa aqui demonizar as ONGs, mas ela quer trazer à tona uma realidade, né? Uma realidade que existe na Amazônia, porque não se justifica. Por que eu posso ter direito à assistência médica, a uma estrada que me leve a buscar os recursos que eu necessito, a ter uma iluminação, né, elétrica, a ter uma internet? E por que os índios não podem ter direito disso? Porque isso muda a cultura indígena, né? Tem ou não tem conotação política esse trabalho dessa CPI? Tem conotação política, mas a gente não quer juntar, porque é uma política elitizada, é uma política muito de esquerda, mas ela é assimilada e abrigada por uma pseudo-elite, né? Que acha que defender isso é bonito. Os índios dizem para a gente, depoimentos, aqui, nós não deixamos de ser índios porque estamos de calça jeans. A deputada Silvia Waipi, que é indígena, se pintou aqui na CPI e falou: dizem que eu não sou indígena porque eu sou deputada, então eu preciso me pintar para ser indígena. Se pintou, agora eu sou indígena. Quer dizer, essa coisa que existe em torno, mas eu volto para aquilo que o Lula tanto fala, a palavra narrativa. É muito forte, Celeste. A gente esbarra em coisas grandes, sabe? As pessoas têm medo, receio de contestar. Você chega, é o juiz, é o desembargador, é o procurador, é o ministro, é o chefe de redação, é o apresentador, é o redator, é o professor da universidade, é o reitor, é o presidente do diretório. Tudo esse pessoal planejou e executou. Essa turma aparelhou o Brasil, e em particular a Amazônia. Então, nós estamos lá amarrados, cadeados seríssimos ambientais, tentando destravar. O quadro que a Amazônia vive hoje é de guerra civil. Vocês não têm conhecimento, e a gente mostrou em vídeo, vai continuar mostrando, o plantador, o pequeno plantador sendo expulso da sua terra, pequena agricultura, planta 15 cabeças de gado, né, produz lacana, sei lá, alguma coisa, e ele, sendo que ele, o que está sendo expulso hoje, nasceu ali, e ele estava ali antes das leis que estão expulsando ele. Ou seja, você está aqui, nasceu, criado aqui, aí vem uma lei nova que diz que você não pode mais estar ali. E eles estão expulsos da forma mais desrespeitosa possível. Polícia Federal, de metralhador em mão, descendo de helicóptero, executando ordem do judiciário. É uma verdadeira covardia. Enquanto isso, o narcotráfico tomou conta da Amazônia. E esses valentões nada fazem para combater o narcotráfico, mas serve para expulsar ribeirinho, para expulsar mestiço, para expulsar pardo, ou então torná-los indígenas. Ou torna indígena ou expulsa. O senhor foi protagonista aí de um movimento de levar algumas tribos, né, ou a uma tribo específica, canoas motorizadas, para minimizar e para melhorar, né, um pouco o trabalho desse povo, que levava até 6 dias para chegar num ponto de atendimento médico, de pegar o seu Bolsa Família, etc. Só que isso foi muito criticado, não é? Porque o índio ele tem que remar, pegar o seu barco e ficar lá. Eles nada fazem pelos indígenas, né? E não deixam, e não querem que a gente faça. Então, quando eu não procuro indígena, tá, Celeste? Eles me procuram. Eu faço o que eles me pedem para fazer. Eu jamais imponho minha vontade. Eu dava muito conselho para minhas filhas. Eu jamais imponho minha vontade nas coisas. Então, quando me pedem socorro, a gente socorre. Eu fui, há 15 dias atrás, entregar um poço artesiano de 30 metros, que é no manual, numa comunidade dos Apurinães, no Rio Tupana. Você precisa ver, Celeste, a alegria. Água potável. Nunca tiveram água potável. Uma aldeia inteira. E eles têm diarreia, fígado, problema, rins com problema, né? Tem hepatite. Uma estrada, eu vou pedir para te mandarem um vídeo,
mostrando os índios subindo na cachoeira, atravessando as pedras, empurrando a canoa de alumínio. Eles fazem aquilo porque as ONGs na FUNAI, a FUNAI não deixa construir uma estrada de 16 quilômetros. Eles levariam 16 quilômetros rapidinho pela estrada, mas levam aqui 2, 3 dias pelo rio, enfrentando 9 cachoeiras. Vou te mandar um vídeo só de uma cachoeira e você vai ver o quanto nós temos razão e você vai entender o porquê da minha indignação. Qual é o resultado que o senhor espera com esse trabalho da CPI? O primeiro resultado é esse: você nos entrevistar, tomando conhecimento, o teu público vai tomar conhecimento, das 100 entrevistas que eu já dei, o público tomou conhecimento, as correspondências que nos chegam via rede social, tomando conhecimento. Esse é o primeiro passo, conseguimos, e é daqui para frente. O outro passo, nós vamos, no final, apresentar projetos de lei, de resolução, né, de lei complementar, seja o que for, nós vamos apresentar para dar transparência, jogar luz nessa escuridão. É a escuridão do dinheiro que entra, nenhuma autoridade brasileira sabe, que vai para as mãos de ongueiros, que eles gastam entre si, e o pouco que usam é para prejudicar o morador da floresta. Esse sim, o guardião da floresta. Então, nós vamos apresentar no final. Vai ser uma CPI, uma CPI propositiva. Você não vai ver na nossa CPI brigar, dedo no rosto, ameaçar a prisão, chamar de mentiroso, não vai ter isso. A gente está mostrando o quadro real e depois vai apresentar soluções para corrigir esse quadro. Perfeito. E a expectativa, o que o senhor sente de reação, porque é óbvio que isso depende muito, né, do nosso parlamento como um todo, dos nossos legisladores. Nesse fórum, como é a acolhida desse trabalho da CPI? Olha, eu posso falar aqui dentro do Senado. A gente tem 30, 40 senadores que são sensíveis a esse problema, que entendem e que nos apoiam. Isso aí não é um problema nenhum. A gente só encontra resistência mesmo naqueles setores que usufruem desse benefício. Seja por aparecer, né, bonito, beleza, defender ONG, seja por ganhar dinheiro. Porque há uma característica inerente a todas elas. Elas gastam, em média, 80% do que arrecadam entre si. A Celeste é a diretora ou conselheira da minha ONG, aí ela vai para Nova York, para um encontro para discutir a importância do cocô, da borboleta na primavera de 1500. Ela volta de lá com um relatório. Aí a Maria vai produzir um laudo, né? Um laudo para dizer quantos índios tem ali, aí a outra vai ser para que cerâmica é aquela, que foi, e tudo distribuindo dinheiro entre eles. Sendo que esse documento produzido vai servir para a FUNAI, porque é tudo mancomunado com a FUNAI. Então, a gente precisa estar tornando isso para o público, é a grande contribuição que nós estamos dando. Aí depois apontar leis, né, e tornar claro aí que a ONG recebeu tanto para não fazer nada, eles vão vir aqui dizer o que fizeram com esse dinheiro. E você vai ver, porque nós estivemos na comunidade tal, ensinando, reciclando, falando da importância de não mitigar, só bobagem, só ficela. Então, isso a gente está mostrando. Essa é a nossa contribuição, mas nós vamos finalizar com um relatório apontando soluções. E a gente já tem aí informações de que essas investigações estão trazendo comprovações, coisas concretas, né, sobre toda essa questão do mau uso de recursos nas áreas onde esse recurso poderia trazer vantagens significativas, não é mesmo? Senadora, a gente já está aqui chegando ao final do nosso programinha, né? O tempo é pequeno, mas eu queria deixar esse tempinho final para a sua mensagem final, os seus comentários para o nosso público. Te agradecer, Celeste, pessoas como você que nos dão força, divulgam o nosso trabalho, isso é primordial para a gente. E dizer a você brasileiro, a você brasileira, que quem está falando aqui é uma Amazônia. As coisas que eu digo podem parecer absurdas, porque são absurdas mesmo. Mas essas ONGs só têm força porque encontraram nas instituições brasileiras, né, pleno apoio, que eles apoiam, que fazem o que querem. São pessoas arrogantes, entram no mato, não obedecem nossas leis, nossas regras, desrespeitam a todos nós, ameaçando nossa soberania. E a gente está colocando. E deixa eu finalizar, Celeste, mais uma vez, enésima vez, essa CPI não é questão Lula, Bolsonaro, direita, esquerda.
Isso aqui é uma questão de soberania, de pessoas como nós, que queremos uma nação soberana, versus pessoas que se dizem elitizadas, mas que são colonizadas, que querem viver sob o regime de quem manda lá fora, de quem dá o dinheiro. Nós não concordamos com isso. Daí a CPI. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Nós é que agradecemos a sua presença e os seus esclarecimentos aqui, e nós ficamos aqui na torcida de que cada vez mais pessoas como o senhor se levantem para mostrar a realidade que está aí e que ela é muito forte por trás de discursos que querem tomar força e dominar o nosso povo, trazendo ou tirando qualidade de vida. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, senador. Obrigado. Obrigada a você também, que participou conosco nesse Conversa Pública. Até a próxima.